nós vamos dar início à nossa mesa redonda, a disputa de modelos de atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde, como garantir uma atenção primária à saúde integral com qualidade? A atenção primária à saúde no SUS vem sofrendo ameaças e retrocessos desde o golpe de 2016, com a implantação da PNAB 2017, com redução do número de agentes comunitários de saúde e redução da carga horária dos profissionais, com a criação das equipes de atenção primária, sem agentes comunitários, a finalização do programa Mais Médicos, que voltou a deixar centenas de municípios sem médicos e que o Médicos pelo Brasil não conseguiu e nem pretendeu contemplar, a criação da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, a ADAPS, um serviço social autônomo na forma de pessoa jurídica de direito privado, que deslocou a gestão pública da atenção primária no nível nacional para o âmbito privado. A ADAPS, ao permitir a contratação de empresas privadas para a prestação e formação em atenção primária no SUS, promove a mercantilização da atenção básica, o setor de atenção até o momento menos privatizado, menos mercantil, mais público e mais eficiente no SUS. Há que se revisar a ADAPS, para esse programa de provimento. Tivemos tentativas de definição de uma carreira de serviços restrita ao cuidado individual e, de modo muito importante, tivemos mudanças no financiamento da atenção básica que afetam os princípios do SUS, não apenas o modelo assistencial. O chamado Programa Previne, a modalidade de financiamento para a atenção primária, que entrou em vigor somente agora, nesse semestre 2022, depois de algumas reformulações e tensões, ao substituir o PAB fixo de base populacional e o PAB variável, referente aos incentivos às equipes de saúde da família e aos núcleos. É singular, é plural. O Previne, então, ao substituir o PAB fixo de base populacional e o PAB variável, referente aos incentivos às equipes da Estratégia de Saúde da Família e aos núcleos de apoio à saúde da família, os NAFs, por um pagamento por captação ponderada, calculado pelo número de pessoas cadastradas, produz consequências drásticas para a universalidade e para a abordagem territorial da atenção primária. Eliminar os incentivos para os NAFs e para as equipes da Estratégia de Saúde da Família significou a abolição dos NAFs e, na prática, extinguiu a prioridade para a saúde da família ao financiar de forma equivalente equipes de atenção primária e equipes de saúde da família. É necessário retomar a prioridade para a Estratégia de Saúde da Família. O incentivo seria para que duplas de médicos e enfermeiros com qualquer carga horária substituam as equipes multiprofissionais. Com essas iniciativas, a própria ideia de multiprofissionalidade e a possibilidade de uma ação compartilhada interprofissional nas equipes de saúde da família deixaram de ser incentivadas e tenderiam a desaparecer a médio prazo. O modelo assistencial de base populacional e comunitária, territorializado da Estratégia de Saúde da Família, que apresentou consistentes impactos positivos na saúde da população desde 2016, sem dúvida, esteve sob séria ameaça. E precisamos retomar a prioridade para a Estratégia de Saúde da Família, não me canso de repetir. Nesse momento de importante mudança governamental, com a vitória do presidente Lula, abrem-se novas portas para enfrentar esses retrocessos, revogar portarias e construir novos caminhos.
Para poder traçar esses caminhos, precisamos enfrentar o sério debate dos modelos em disputa na atenção primária no SUS. Nossa mesa, a disputa de modelos de atenção primária no SUS, como garantir uma atenção primária à saúde integral com qualidade, tem por objetivo discutir os modelos assistenciais em disputa na atenção primária, uma peça seletiva e focalizada das propostas de cobertura universal, uma atenção primária centrada no cuidado médico individual, de pronto atendimento, queixa-conduta, um SUS. As perspectivas e o modelo da atenção primária influenciam nos princípios do SUS. Um SUS e uma atenção primária para os pobres, uma medicina de pobre para pobres, como diria o Mário Testa, ou uma atenção primária à saúde de base populacional e comunitária, territorializada, que garante cuidado individual, de qualidade e abordagem coletiva, integrada na rede e coordenadora do cuidado e promotora da participação social. Como podemos avançar na implementação do modelo assistencial da Estratégia de Saúde da Família, reconhecendo seus desafios e dificuldades? Para esse debate, então, nós convidamos o professor James Massingo, que é professor do Departamento de Saúde, das Ciências da Saúde e da Comunidade e do Departamento de Políticas de Saúde e Gestão da Universidade da Califórnia, Los Angeles, que é um estudioso da saúde global, da atenção primária internacional e um grande defensor no nível internacional da Estratégia de Saúde da Família. Convidamos a professora Ana Pimentel, que é professora docente da Universidade Federal de São João del Rei, foi secretária municipal de saúde de Juiz de Fora até pouco tempo e foi recém-eleita deputada federal por Minas Gerais pelo PT. O professor Luiz Augusto Facchini, que é professor da Universidade Federal de Pelotas, que é um dos coordenadores da rede de pesquisa em atenção primária. Eu passo então a palavra ao James Massingo para que faça a sua exposição e seguiremos com o debate. Ah, sim, mas este não é o primeiro. Eu vou colocar aí. Antes disso. Tudo bem, eu posso começar. Isso faz parte da sua palestra? Sim. Essa aqui não é o primeiro. É mais antes disso. Ali. Perfeito. Tá. Então, isso para avançar. Esse para voltar. Obrigado. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com todos vocês, após tantos anos de não poder viajar ao Brasil e para chegar outra vez aqui em Salvador é maravilhoso. É muito bom ver e estar aqui com todos de vocês. Hoje vou falar, e esta é mais uma apresentação sobre uma pesquisa específica, um paper específico, mas acho que ele tem vários elementos que têm a ver com as opções, muitas vezes promovidas como alternativas ao SUS. E a motivação desse estudo é que os planos de saúde aqui no Brasil representam uma parte importante dos gastos com saúde. Eles representam quase 60% de todos os gastos com saúde neste país. O Brasil é muito singular no que nenhum outro país com sistema de saúde universal tem uma porcentagem tão alta de gastos privados. Então, nesse estudo, o que fiz com meus colaboradores era investigar os efeitos de ter um plano de saúde privado sobre os gastos com saúde, utilização e qualidade do atendimento ambulatorial entre adultos brasileiros com 50 anos ou mais.
Os dados vêm do estudo longitudinal da saúde dos idosos brasileiros, ELSI Brasil, conduzido por a Maria Fernanda Lima Costa. Isto é um estudo de coorte com base populacional e representatividade nacional e das grandes regiões brasileiras de todas as pessoas com 50 anos ou mais. O plano amostral permite fazer inferências ao nível do país e também ao nível de cada macro-região. São quase 10 mil participantes e utilizamos os dados da segunda onda dessa pesquisa, porque é uma pesquisa de coorte que ainda está em andamento. Usamos os dados, a maioria deles foram coletados em 2019, antes do início da pandemia. Também é importante dizer que todos os dados que a gente usou aqui são disponíveis ao público. Você pode ir ao site do estudo para baixar e explorar eles. Então, o que tenho aqui? Muitas vezes, quando as pessoas falam sobre o papel do plano privado, a ideia é a seguinte, que alguém na posição socioeconômica mais alta quer comprar um plano privado. Este plano pode oferecer serviços de saúde de maior acesso e qualidade. Isto é a ideia. Mas se pensarmos um pouco mais sobre o que realmente pode acontecer, existe um outro modelo. E isto é o seguinte, que em vez do plano privado promover maior acesso a serviços de saúde, pode ser que existem outros fatores, geralmente não medidas diretamente, que de fato estão conduzindo essa utilização. Neste outro modelo, é muito difícil estimar. Por quê? Porque temos vários confundidores, quer dizer que posição socioeconômica, nesse segundo modelo, que chama modelo de seleção, ele interfere, é um confundidor a todos os outros elementos. Além disso, tem uma outra variável, ou outro conceito, que não podemos medir diretamente, que são as expectativas, gostos e preferências sobre os serviços de saúde. E neste modelo, isto também é função da posição socioeconômica. Então, o que vou mostrar nesse estudo é como estimamos esse segundo modelo e vou contrastar os resultados do primeiro modelo, que chama o modelo NAIF, com esse outro modelo de seleção. Quais são as variáveis do estudo? Basicamente, a variável de exposição é o tipo de cobertura. Eu só comparo os brasileiros com 50 anos e mais, os que têm plano privado e os que não têm. Vou analisar várias variáveis, resultados. Despesas totais com saúde, consulta com médico nos últimos 12 meses, e entre aqueles que têm pelo menos o número de consultas, a qualidade técnica da atenção. Então, aqui exploramos um pouco dos dados dentro do estudo ELSI. Queríamos encontrar uma variável que representa má qualidade da atenção. E o que fizemos foi o seguinte, o ELSI tem várias medidas biológicas. Um deles é a pressão arterial. Então, pegamos todos os participantes que relatam ter pelo menos uma consulta médica no ano passado. A ideia é que se aquela pessoa, de fato hipertenso e já consultou com o médico, deveria saber disso e também deveria haver recebido um prescrito para medicamentos antihipertensivos. Então, criamos essa medida de
qualidade técnica, de má qualidade técnica. Então, uma pessoa é considerada como recebeu má qualidade técnica de cuidados se eles são objetivamente hipertensos. Eles consultaram com o médico no ano passado, mas não sabem que são hipertensivos e não receberam receita. Criamos outra escala que foi para medir a facilidade de acesso ao serviço de saúde. Outras variáveis de controle, a posição socioeconômica, aqui medido pelo consumo mensal, dividido pelo número de pessoas no domicílio. E controlamos também outros aspectos sociodemográficos e da saúde, porque eles são normalmente os principais fatores associados com necessidades de consultar. Então, a parte um pouco mais chata, desculpa, mas é importante só falar um pouco sobre como realizamos essa pesquisa. Contrasto os modelos estatísticos mais simples com outros modelos que vêm da área de econometria que são capazes de capturar o processo de seleção e também aquela variável não medida confundidor que já falei. E fazemos isso por meio de variáveis instrumentais. É só uma série de equações, de regressões que vocês veem o tempo todo, mas em vez de ter só uma regressão, temos uma série deles para lidar com esse problema de seleção. Então, os resultados descritivos. Primeiro, algo que provavelmente todo mundo sabe. Aqui tenho a relação entre, então, no eixo X, temos décil de consumo familiar mensal, variando de 1, os mais pobres, até 10, os mais ricos. As linhas de cores representam os anos de educação do participante do estudo. E separei as pessoas que moram nos lugares urbanos que as pessoas que moram nas áreas rurais. E aqui pode ver bem claramente que, primeiro, há uma diferença, né, na cobertura por plano nas áreas urbanas. Já sabemos disso. Sabemos também que quanto maior a riqueza, né, a renda, o consumo familiar, quanto mais a probabilidade de ter um plano. Mas isto também varia por nível de educação. Então, as pessoas com mais educação, com mais recursos econômicos e nas áreas urbanas, quase 70% dessas pessoas são cobertas por planos. Quando analisamos os dados usando o modelo NAIF, que eu suponho que é incorreto, vemos que de fato tem resultados que parecem mostrar que o plano poderia oferecer melhor acesso. Aqui pode ver a percentual de pessoas com pelo menos uma consulta médica era quase 15% maior entre as pessoas com plano privado. Todos os indicadores aqui são um pouco melhores para quem tem plano. Mas lembra que esse modelo é bem simples, não captura aquelas outras variáveis importantes. Esse mostra um pouco todo o panorama de gastos com saúde. Tem 3 partes aqui, tem a parte em laranja, que é quanto a pessoa paga pelo plano. A outra parte gris representa os outros gastos diretos do bolsillo, falamos. E pode ver que entre as pessoas mais ricas, que são os que têm o 10 ali, eles gastam muito mais. De fato, a razão entre gastos entre as pessoas mais pobres com as pessoas mais ricas, quase 100 vezes maiores. Então, quanto mais rico, quanto mais
as pessoas gastam na saúde no Brasil. E isso não é apenas pelo plano, além do plano. Agora, vou contrastar os resultados do modelo NAIF, que está em laranja, com o modelo que controla para aqueles fatores confundidores não diretamente medidos, que está em gris. E aqui podemos ver para o outcome, o resultado, se a pessoa gastou 10% do consumo mensal na saúde. O modelo NAIF mostra que os com plano, eles de fato têm maior risco de pagar mais. Quando controlamos aquelas preferências, gostos, etc., não existe diferença. Mesma coisa com as pessoas que consumam 25% do gasto mensal com saúde. Então, a conclusão disso é que os gastos em saúde mais elevados não parecem estar associados à utilização de um plano de saúde privado em si. Quer dizer que não é necessariamente o plano que está induzindo esses custos adicionais. Eles vêm, em vez disso, da posição socioeconômica. Aqui são resultados para acesso e utilização de serviços de saúde. Mesma coisa como no anterior, os resultados em gris controlam por esse fator não observável confundidor. Em cada um desses indicadores, pelo menos uma consulta médica, o número de consultas médicas entre aqueles que já tiveram consulta com especialista ou consulta com generalista, o que vemos é o seguinte, que o mero possessão de um plano de saúde não em si resulta em maior utilização ou acesso às consultas médicas. Agora vemos algo também interessante. Agora passo pelos resultados sobre qualidade. Vemos que não existe diferença na qualidade técnica da atenção. Quer dizer que já havia uma proporção das pessoas cobertas por planos e também cobertas pelo SUS que estavam com hipertensão ainda não diagnosticada. E vemos uma diferença que continua mesmo controlando por as variáveis confundidores, que existe uma melhora no acesso, na organização dos próprios serviços no plano, que é, de fato, segundo os participantes do estudo, um pouco melhor do que o acesso relatado pelos usuários do SUS. É a única diferença estatística significativa que a gente encontrou nesse estudo. As conclusões. Apesar das várias limitações desse estudo, que podemos falar mais na discussão, porque todo estudo tem muitas limitações, as evidências aqui apresentadas não favorecem o aumento da cobertura dos idosos por planos privados. Parece que os planos, eles de fato usam muito dos gastos com saúde sem melhores resultados. O que se parece que eles oferecem é um acesso que está mais coerente com as expectativas e os gostos das pessoas mais ricas na sociedade. E, paradoxalmente, também o aumento da dependência dos planos de saúde privados poderia aumentar a participação pública geral na saúde, né? nos gastos com saúde. Por quê? Porque o tratamento fiscal favorável dos pagamentos para o plano de saúde. Por isso, é essencial continuar, monitorar e avaliar o processo
o acesso e utilização dos serviços, ambos públicos e privados. Falei que esse artigo acabou de se publicar, podem ir lá para acessá-lo. Tem vários detalhes ali que não posso apresentar hoje. Com isto, agradeço aos meus colaboradores, aos participantes do OSI Brasil e a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, James, pela tua apresentação, por esses resultados da tua investigação. James fez muitas investigações mostrando os efeitos positivos da estratégia de saúde da família na saúde da população, e ele nos mostra agora uma contribuição, porque uma das disputas que nós temos no Brasil é entre o sistema público universal de saúde, um SUS de qualidade universal para toda a população, e um SUS direcionado só para a população muito vulnerabilizada, no modelo focalizado da cobertura universal na disputa com os planos de saúde. E quando você mostra que ter um plano de saúde, que os usuários do plano de saúde não têm uma atenção de maior qualidade, como nesse caso que você nos apresenta da hipertensão, acho que isso é um resultado muito importante, porque mostra que essa ideia mais geral do senso comum, que ter um plano de saúde produz atenção de maior qualidade, ela não se realiza na prática para as pessoas com 50 anos e mais, já que você tem uma base de pesquisa bastante importante. Eu vou passar agora, então, a palavra à professora Ana Pimentel, que é docente da Universidade Federal de São João del Rei, e ela foi secretária municipal de saúde de Juiz de Fora até poucos dias, meses, semanas, e é deputada federal eleita por Minas Gerais pelo PT. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Obrigada, Diego. Eu quero começar dando boa tarde a todas, todos e todes que estão aqui presentes. Quero agradecer de maneira muito enfática a professora Lígia Giovanella pela oportunidade de estar aqui nesse momento. Agradecer também publicamente a Lígia, que ao longo da pandemia, no momento em que eu era secretária municipal de saúde, foi uma grande colaboradora e contribuiu decisivamente para as respostas sanitárias que nós constituímos ao longo da gestão, e quero dizer isso porque é sempre, quando nós assumimos papéis de gestão, é sempre muito decisiva a articulação com a academia, e a Lígia foi uma grande colaboradora, generosa, além de toda a trajetória que ela tem de inspiração, atuação acadêmica ao longo dentro do nosso campo. Ela também foi uma grande colaboradora dentro da gestão. Então, nesse momento que nós estamos aqui no Congresso, eu queria agradecê-la também publicamente. É um prazer também dividir. É isso, vamos. E também falo isso porque ao longo dos últimos anos foram muitos ataques direcionados à ciência, à saúde, à educação pública, à universidade, às nossas instituições de pesquisa. Então, todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar em eventos públicos em que eu posso me manifestar, eu falo e menciono o papel que as instituições de ensino e de pesquisa tiveram durante a gestão da pandemia, que foram decisivas para que o caos sanitário que foi constituído pelo governo federal não tivesse sido ainda maior. Quero também agradecer o compartilhamento dessa mesa com o James e, nesse momento, também prestar uma homenagem ao professor Luiz Augusto Facchini, que também tem sido uma grande referência para todos nós ao longo desses últimos anos de formulação e de pensamento crítico e de propositivo para as estratégias que nós temos para agora, nesse momento, reconstruir a atenção primária à saúde e o nosso Sistema Único de Saúde no Brasil. Então, é uma grande honra. Eu quero dizer que é uma grande honra dividir, como dizem os jovens, eu não tenho nem roupa para vestir, Então, é uma grande honra estar aqui com vocês e queria começar falando que nós temos uma tarefa, nossa mesa aqui tem um desafio de debater a disputa dos modelos de atenção à saúde no SUS, como garantir uma atenção primária à saúde integral com qualidade. E fiquei pensando, considerando toda a trajetória que nós temos
desde a institucionalização do SUS até hoje, fiquei pensando como que nós localizamos esse desafio. Queria me dedicar nesses próximos minutos a falar um pouco sobre isso. Nós tivemos desde a institucionalização do SUS, e é sempre fundamental a gente ligar que a trajetória do SUS está ligada de maneira articulada e co-constitutiva com a defesa da democracia. Então, nós caminhamos junto, para e passo, a institucionalização do SUS e a reconstrução da nossa democracia pós-ditadura militar. O SUS foi fundamental para a constituição da nossa democracia e a nossa democracia deve ao SUS, em grande parte, as inovações que nós fomos forjando no Estado brasileiro ao longo desses anos que se sucederam à institucionalização do SUS. O SUS trouxe consigo, o que nós sabemos, uma proposta de um processo civilizatório. E isso é muito forte. A imaginação que nós tivemos ao longo da Constituição do SUS, do que poderia ser o Estado brasileiro e do que poderia ser a sociedade brasileira, ela foi caminhando junto com a nossa própria Constituição do SUS, o que nós fomos fazendo, desde a nossa prática cotidiana, até o que nós fomos defendendo em termos de legislações, normativas, estratégias de incremento, aperfeiçoamento, a própria transversalidade do SUS com as outras políticas públicas, e o SUS sempre foi protagonista nessa transversalidade, com a assistência social, com a educação. Nós fomos constituindo um ambiente público de debates e de formulação e de construção de políticas públicas muito inovadoras, que nós sabemos é referência para o mundo todo. Eu mesma posso dizer que sou fruto desse processo, na medida que fui estudante no momento de reforma curricular, no momento de expansão da universidade pública, e a gente debatia exatamente essa transversalidade da saúde com a educação e como os estudantes poderiam ser inseridos na prática do Sistema Único de Saúde pela atenção primária à saúde. Primeiro, eu fui estudante nessa época, eu fui da primeira turma de reforma curricular. Depois, fiz mestrado e doutorado nesses contextos de formulações dessa integração da saúde com a educação. Depois, me tornei professora de um curso do interior, que é o curso de São João del Rei, onde a gente implantou o curso de medicina, e tenho muito orgulho de hoje ver os estudantes que foram formados nesse processo, né? Quando nós tivemos a quebra democrática, que no meu entendimento é uma quebra democrática em atos contínuos, que ela começa em 2016 com a retirada da presidenta Dilma, mas ela tem outras etapas, um processo de desdemocratização em vários atos. Eu sempre destaco a perversidade da emenda constitucional do teto de gastos nesse sentido. É importante também a gente sempre se lembrar de todas as outras reformas que foram ensejadas nesse contexto do golpe, que elas impactam diretamente também a saúde pública, o nosso desfinanciamento, a eleição do governo Bolsonaro sustentada, a eleição do Bolsonaro sustentada em fake news. Tudo isso, no meu entendimento, eles são atos de um processo de desdemocratização que feriram o Sistema Único de Saúde e a atenção primária à saúde de maneira muito direta, muito contundente, e que acho que é importante a gente mencionar para a gente localizar as nossas tarefas que estão colocadas nesse momento. Nesse processo de desdemocratização, que no meu entendimento ele acontece em cima, nas macropolíticas, mas ele acontece também no nosso cotidiano, das políticas que nós ensejamos no trabalho, na educação, no cuidado. Eu já falei do desfinanciamento, que é um aspecto importante, mas eu também queria falar da desinstitucionalização do Sistema Único de Saúde. Se naquele momento inicial nós fomos forjando uma nova prática política que constituía um novo Estado brasileiro, de maneira muito rápida, essa desinstitucionalização aconteceu ao longo dos últimos anos e durante a pandemia ela se elevou à máxima potência. Tudo que nós constituímos como CIB, as pactuações que nós tínhamos entre os entes federados, tudo que a gente fazia de constituição e de pactuação dentro do SUS, que foi tão inovador durante a pandemia,
não foi só questionado, como foi sendo desmontado por dentro. Eu gosto de lembrar, porque acho importante a gente trazer as nossas experiências, como gestora municipal de saúde no estado de Minas Gerais, que é um estado com tantas também interfaces interessantes de constituição do Sistema Único de Saúde, foi constituída uma instância paralela à CIB. Nós tínhamos a CIB de um lado, eu era da comissão técnica da CIB, de outro lado tinha uma outra instância constituída pelo governo estadual para se pensar e discutir política, ou seja, era um ataque direto à CIB, era um ataque direto, um desmonte por dentro do que a gente fez ao longo dos últimos anos. E isso é uma retirada de democracia, porque você retira o protagonismo constituído em torno de um processo que é um processo importantíssimo de constituição do Sistema Único de Saúde. A outra questão que eu também gosto de me referir à pandemia é que, ao governo federal não ter assumido o seu papel de coordenação, o que aconteceu durante a pandemia foi competição entre os municípios para a compra de insumos. Como a gente pode normalizar? Nós não podemos, a gente tem que falar sobre isso. Os municípios não conseguiam comprar máscara durante uma pandemia, porque o custo estava elevadíssimo e o município competia com o outro, que competia com a universidade, que competia... Então, ou seja, essa lógica, que é a lógica do governo federal se não assumir esse papel, ele desmonta o SUS. Nós precisamos falar sobre isso. Ele desinstitucionaliza o SUS, ele desmonta o SUS a não se colocar no seu papel, que é um papel dentro da nossa dinâmica interfederativa. Eu entendo que ao mesmo tempo, durante a pandemia, nós sabemos, o SUS adquiriu um novo status de legitimidade social na nossa população, quando nós sabemos que quem defendeu as vidas durante a pandemia foi o SUS, quem construiu a campanha de vacinação foram os municípios que defendiam o SUS, as nossas instituições públicas. Queria fazer um destaque especial à Fiocruz, que nós precisamos sempre destacar o papel importantíssimo da Fiocruz para trazer as vacinas no Brasil e um papel protagonista de debate da importância da ciência e da tecnologia em um momento em que a ciência era atacada todos os dias pela autoridade máxima do país. Então, nós temos um fenômeno que é um fenômeno que, de um lado, de desinstitucionalização, desdemocratização, de outro, a constituição de um debate público de defesa da importância do SUS e que grande parte da nossa população hoje tem a mesma expectativa que nós, né? A nossa população tem expectativa de aumentar o direito à saúde, mas o nosso cenário hoje, o cenário para nós debatermos os desafios da PS hoje, é um cenário em que o SUS foi sendo desmontado internamente, que os municípios hoje vivem uma situação à beira do colapso dos sistemas municipais, das dinâmicas municipais, e isso é importante porque o município é fundamental na nossa dinâmica da execução das políticas públicas. Nós fomos tendo uma fragmentação por dentro, e quando a gente fala sobre atenção primária à saúde em específico, a professora Lígia já colocou, né, nós temos, ao longo desses últimos anos, uma mudança no caráter da PNAB, a institucionalização do Previne Brasil, que na prática vem para mudar o modelo da atenção primária à saúde. E, de um lado, nós temos, ninguém falou que era para acabar com o SUS, né? Ninguém está falando publicamente contra o Sistema Único de Saúde, mas o que foi feito foi um desmonte dele por dentro. Então, é uma crise que, de um lado, a população defende, mas, de outro lado, nós temos mais dificuldade hoje de atender às necessidades de saúde da nossa população, inclusive dentro da atenção primária à saúde, do que tínhamos antes, por todo esse processo de desconstrução que foi acontecendo em várias etapas e que atingiu o seu ápice ao longo dos últimos anos. Então, se mesmo diante da situação anterior nós tínhamos muitos desafios, porque nós vínhamos num processo de ampliação da atenção primária à saúde antes do golpe, de constituição de políticas com todo esse processo que aconteceu agora, nós temos desafios que são desafios grandiosos. Fazer o debate das nossas tarefas agora não é o debate de 2003,
não é o debate que nós estávamos em 2014, 2015, que a nossa crise de legitimidade, ela é forte e a gente precisa dar respostas concretas para a população brasileira nesse momento, que é um momento, nós que somos do campo da saúde sabemos que toda a crise social que hoje presente na nossa sociedade, como o aumento da fome, que todos nós aqui acompanhamos, sabemos o que é, a retirada, o corte orçamentário dentro das universidades e da educação, praticamente apagão da assistência social que existiu nos últimos anos, tudo isso desemboca dentro do Sistema Único de Saúde, porque isso causa sofrimento, isso causa adoecimento. É um projeto civilizatório que foi sendo constituído de desdemocratização, mas sustentado em discursos violentos, com retirada de direitos, com diminuição de emprego e renda, com empregos precarizados. Todo esse contexto faz com que a nossa população hoje esteja mais adoecida, em situações de maior vulnerabilidade, e coloca para nós um desafio ainda maior de fortalecer a atenção primária à saúde com o modelo da estratégia de saúde da família. Então, para caminhar para o final, o que eu queria dizer é que nunca a estratégia de saúde da família foi tão necessária para a nossa população como hoje. Nunca a atenção primária à saúde integral, resolutiva, territorial, de base comunitária foi tão fundamental para o nosso país. É questão de direitos humanos básicos, é questão de afirmar um projeto civilizatório para o nosso país que não aceita que nenhuma vida seja menos importante que a outra. Defender a atenção primária à saúde hoje, sob o modelo da estratégia de saúde da família, é dizer que todas as vidas importam. É dizer que a nossa população precisa de cuidado, ela precisa de cuidado, e o cuidado começa e ele acontece de maneira longitudinal dentro da estratégia de saúde da família. Estando aqui no Congresso da Abrasco, exatamente no momento em que nós estamos com o governo de transição, eu estou compondo o GT de Educação, exatamente nesse momento, a afirmação que nós precisamos fazer é que a estratégia de saúde da família é fundamental para a reconstrução do Brasil. E para a estratégia de saúde da família ser viável, nós temos alguns desafios que eu queria trazer aqui para concluir a minha fala. A primeira delas é que nós precisamos aprovar a PEC do auxílio de gastos e, ao mesmo tempo, nós precisamos colocar a necessidade de debate de uma nova política fiscal nesse país. Nós precisamos de uma política fiscal que coloque com centralidade os direitos sociais, o acesso universal à saúde. A responsabilidade fiscal que nós temos que ter com a nossa população é a responsabilidade social. E nós precisamos fazer esse debate, porque nós não podemos permitir que dentro do SUS a gente naturalize que as pessoas não possam ser atendidas, que os prefeitos não possam contratar mais profissionais porque atingiram o teto de gastos nos seus municípios. Isso não pode ser naturalizado. Nós precisamos de mais profissionais de saúde. Desprecarizar o trabalho de saúde significa uma nova política fiscal. Nós temos que debater uma nova política fiscal para o Brasil. Nós temos como tarefa também imediata a revogação do Previne Brasil, que atingiu de frente o nosso modelo. A revogação do Previne Brasil é nossa tarefa imediata, e nós temos também que, de maneira ousada, retomar nossa política nacional de atenção básica, não permitindo aceitar equipes mínimas que sejam constituídas só por médicos e enfermeiros. A nossa equipe é multiprofissional e a equipe multiprofissional é decisiva para o cuidado da nossa população. Nós temos afirmações que são fortes, mas eu queria dizer para vocês, os desafios são grandes, mas a população espera dos intelectuais, dos trabalhadores, dos estudantes, de nós da gestão pública e dos deputados, o que elas elegeram esse ano. Elas elegeram uma política que defende o acesso universal à saúde. Então é isso, nós temos que dar as mãos para o nosso povo e fazer exatamente o que ele espera, que é um SUS universal, sob os princípios e diretrizes que nós fundamos na década de 80,
E para isso é central a estratégia de saúde da família. Um abraço bem apertado, vamos juntos, juntas. Eu tenho certeza que nós vamos reconstruir o Brasil e trazer uma nova esperança para o nosso país. Muito obrigada, Ana Pimentel. Certamente você será uma das nossas vozes no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, em defesa da Estratégia de Saúde da Família e do SUS Universal, né? A partir da tua própria experiência também, não só como acadêmica, mas como gestora municipal. Então, muito obrigada pelo conjunto de desafios que você apresentou e também vamos discutir. Passo, então, a palavra ao professor Luiz Augusto Facchini, que é professor da Universidade Federal de Pelotas, e já foi presidente da Abrasco, e é um dos coordenadores da Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde, no qual estabelecemos uma maravilhosa parceria. Bom, muita emoção, né? Muita emoção. Quero dar o meu boa tarde a todas as pessoas presentes nessa sessão. Muito obrigado. Não poderia ser mais oportuna, né? Ocorrer no momento mais importante da história do Brasil. Quero agradecer muito o convite da minha querida colega Lígia Giovanella para estar aqui com vocês. E como a Aninha falou, é um privilégio, é uma honra, né, estar com você, Ana, com você, James, colegas queridos de tanto tempo. Se nós abríssemos a discussão, agora nesse momento, depois da fala do James e da Ana, já estaríamos contemplados em relação ao que apontar em termos de perspectivas e de rumos para o nosso país ao término dessa jornada destrutiva que esse governo que termina melancolicamente significa para o Brasil e significou para o Sistema Único de Saúde, particularmente para a Estratégia Saúde da Família. Nós vivemos, como a Ana mencionou, um processo progressivo de ataque a todas as garantias constitucionais do Sistema Único de Saúde e a sua estratégia Saúde da Família, o modelo mais exitoso de atenção primária à saúde experimentado no país e que serve de estímulo e de inspiração para muitos países do mundo, países mais ricos do que o Brasil e que sempre se inspiraram em como foi possível o Brasil alcançar esse modelo de atenção primária à saúde dessa maneira complexa, dessa maneira vinculada à população, fazendo pontes entre o trabalho comunitário, com a participação dos agentes comunitários de saúde, com as equipes multiprofissionais, de modo a dimensionar o conjunto dos aspectos do cuidado e garantir, portanto, o acesso e a utilização de saúde da população de modo vantajoso, mesmo em condições sociais, ambientais, territoriais vulneráveis e desvantajosas. A avaliação em saúde no Brasil, do ponto de vista dos serviços, ela praticamente ela avança, ela se desenvolve de modo acelerado com a implantação da Estratégia Saúde da Família. E a partir disso, foi possível, de modo sistemático e crescente, identificar um conjunto de resultados que sempre evidenciaram as vantagens da saúde da família em relação a qualquer outro modelo comparativo. E é uma enorme satisfação ver dados recentes que o James nos traz, mostrando que os usuários do Sistema Único de Saúde, sim, são mais pobres, têm maiores dificuldades econômicas comparados com aqueles usuários dos planos privados de saúde. Especialmente, os idosos, que são pessoas que precisam de um conjunto maior de cuidados, que acumulam múltiplas morbidades, que têm necessidade de múltiplas medicações e atendimentos, e ainda assim o Sistema Único de Saúde
foi capaz de promover equidade entre essa população, de modo vantajoso, portanto, para quem tem o SUS como a sua possibilidade de acesso e de cuidado à saúde. No âmbito do Sistema Único de Saúde, nós temos o modelo da atenção primária à saúde representado pela Estratégia de Saúde da Família, e quando falamos de disputa de modelos, perguntamos qual é o outro modelo que está sendo disputado em relação à Estratégia de Saúde da Família. Que modelo é esse? No início do Sistema Único de Saúde, quando tínhamos as chamadas unidades básicas tradicionais, geralmente com mais de uma profissão médica, às vezes uma especialidade médica, perdão, às vezes um ginecobstetra, um clínico, um pediatra, não tínhamos colegas da enfermagem em todos os serviços, eram mínimos o número de profissionais da enfermagem participando dessas atividades. Não tínhamos agentes comunitários, nem pensar em colegas do setor da odontologia. Este modelo da Estratégia Saúde da Família, que começa lá no interior do Ceará, que se multiplica por diferentes lugares do país, cuidando das crianças com diarreia, evitando a mortalidade infantil, promovendo a saúde, participando de atividades da educação e saúde, fortalecendo os vínculos comunitários, ele se afirmou como o modelo para a expansão da saúde da família no âmbito do Nordeste e dos lugares onde não havia acesso aos serviços, e progressivamente se constituiu num modelo substitutivo daquelas unidades tradicionais nos lugares do centro-sul do país, onde já tínhamos algum tipo de serviço de atenção primária à saúde. Nos anos 2000, tivemos uma expansão da Estratégia de Saúde da Família para os grandes centros urbanos, e os estudos sistematicamente mostraram uma maior utilização de serviço, uma maior oportunidade de alcançar um leque de ofertas de condições de cuidados de saúde a essa população, seja no pré-natal, seja no puerpério, na vacinação, no cuidado de crianças pequenas, no cuidado de pessoas com condições crônicas de saúde, como hipertensão e diabetes, no cuidado de idosos e no domicílio, e nos cuidados domiciliares. Qual é o outro modelo que oferece um conjunto tão amplo, capaz de promover ações integrais de saúde e capaz de, ao cabo das avaliações, mostrar uma promoção de equidade tão importante em relação a diferentes grupos de renda, em relação a diferentes regiões do país? Não existe outro modelo. O único modelo de atenção primária à saúde que existe no Brasil é a Estratégia Saúde da Família. Os outros ditos modelos são não modelos, são ataques frontais ao que está estabelecido, no sentido de buscar uma saúde, uma atenção primária à saúde para os mais pobres, de modo indigno, de modo a desconsiderar o conjunto das necessidades de saúde da família, de modo a promover aquilo que agora estávamos conversando em outra sessão. As pessoas dizem: as unidades de saúde agora estão se transformando numa mini UPA. Ou seja, é uma expressão que ao mesmo tempo ela é reducionista, né? E ao mesmo tempo ela promove o descaso em relação àquilo que são as necessidades de cuidado, porque nós, na saúde da família, temos evidentemente que toda a obrigação e o interesse de acolher o cuidado de todas as pessoas da maneira mais ágil possível, de modo a dar as respostas mais precisas necessárias, mas isso vinculado em uma perspectiva de cuidado longitudinal, de fazer todo o conjunto dos cuidados necessários durante a gestação, no momento da revisão do parto, no cuidado das crianças pequenas e, por certo, o calendário completo da vacinação.
Os ditos não modelos que andam por aí, eles são exatamente o contrário, o ataque, o combate a tudo que está colocado aí. Então essa é a disputa da destruição que está colocada no país. E é a essa disputa e a essa destruição que nós precisamos enfrentar de modo decisivo. Nada mais conveniente, nada mais oportuno que este Congresso estivesse se realizando nessa perspectiva de uma mudança de governo nesse país, capaz de retomar o protagonismo do Sistema Único de Saúde e da saúde da família, com todo o apoio da academia. O conjunto das evidências mostra, nós temos capacidade de apontar quais são os problemas que estão relacionados ao cuidado de cada grupo populacional. Nós sabemos que 98% das gestantes realizam pelo menos uma consulta de pré-natal em todo o nosso país. Sabemos que mais de 80% das gestantes realizam 6 ou mais consultas de pré-natal, o que é um padrão de promover inveja em muitos lugares ricos do nosso planeta. Isso com um gasto público de saúde extremamente rebaixado. Com um gasto público de saúde que, ao patamar do que encontramos, coloca o Sistema Único de Saúde como o mais eficiente do mundo. E o James, com toda a sua experiência nas análises econométricas, pode nos ajudar. Nós temos no máximo 4% do produto interno bruto como gasto público sendo aplicado no Sistema Único de Saúde, para atender a grande maioria da nossa população. Então, se nós conseguirmos aumentar o gasto público em saúde para 6% do PIB, nós teremos uma capacidade de investimento impressionante no Sistema Único de Saúde. Nós advogamos que no Ministério da Saúde, pelo menos 30% dos recursos do Ministério sejam aplicados na atenção primária à saúde, na estratégia de saúde da família. Nós advogamos que 40 bilhões de reais, no mínimo, sejam aplicados na atenção primária à saúde, sejam usados para dinamizar a capacidade de resposta da estratégia de saúde da família. Este é o modelo em disputa. Não queremos mais unidades básicas de saúde da estratégia saúde da família, localizado em casas velhas, alugadas e mal adaptadas nesse país. Queremos que a unidade básica de saúde, o centro de saúde, seja a construção mais bonita e melhor planejada de cada comunidade. Que nesses espaços, além de equipes completas, com acesso à educação permanente, com apoio dos profissionais especializados, com capacidade de estabelecer coordenação do cuidado, trabalho compartilhado entre os colegas, apoio das consultas compartilhadas e do atendimento apoiado à distância, se aumente de modo expressivo a capacidade resolutiva desses serviços, fazendo mais pela população no local onde ela mora, evitando o deslocamento desnecessário das pessoas que muitas vezes atrasa o cuidado oportuno, promove o agravamento dos problemas de saúde e, inclusive, a frustração com a busca e a desistência do cuidado. Então, precisamos de investir na infraestrutura, precisamos qualificar os trabalhadores de saúde e temos que enfrentar o debate relacionado às questões do trabalho. Precisamos de força de trabalho em saúde, com acesso a concursos, a estabilidade, a salários dignos, a capacidade de ter sua formação garantida, desde a especialização,
as diferentes formas de qualificação, até os níveis mais elevados de mestrado e doutorado. Nós queremos o melhor para o Sistema Único de Saúde e queremos o melhor para a estratégia de saúde da família. Este é o modelo em disputa. Portanto, fazendo eco ao que a Ana Pimentel colocou, nós precisamos revogar o Previne Brasil de modo imediato. O Previne é a síntese de toda a maldade que foi urdida nesses últimos anos, especialmente nesse governo, contra o SUS e contra a saúde da família. O Previne se arvorou a denominação de a reforma da atenção primária e saúde. Quem diria que pessoas que tiveram oportunidade de difundir os atributos da saúde da família, da atenção primária à saúde, estabelecidos por Barbara Starfield, que o James teve oportunidade de publicar junto, de trabalhar junto, para difundir essa estratégia universal, integral e equânime em saúde, fosse justamente um protagonista que iria destruir as características dessa atenção primária em saúde e de promover aquilo que é o não modelo mais ridículo. Nós precisamos usar os estudos da academia, mas precisamos também dar voz a cada um dos profissionais, dos colegas da enfermagem, dos colegas da medicina e dos colegas da odontologia, juntamente com agentes comunitários de saúde e técnicos, sobre o que está acontecendo nesse momento em cada serviço de saúde e em cada município do nosso Brasil. Nós estamos vivendo uma terra arrasada. As estratégias ditas de um novo modelo são situações de desespero total. Médicos comparecendo poucas horas numa unidade, correndo dali para outra. Quando o médico vai, a enfermeira vai no turno invertido, não há mais espaço para o trabalho da equipe. São proibidas reuniões de equipe para planejar o trabalho e intervir na realidade. Ausência de salas de vacinação nas nossas unidades básicas de saúde, falta de vacina, de geladeiras, de rede de frio, de capacitação, de suporte aos profissionais. Houve a possibilidade de, em poucos anos, se fazer uma destruição inimaginável naquilo que se levou tanto tempo para construir. Portanto, a nossa afirmativa é: estratégia de saúde da família, sim; Previne, não. E para terminar, vou terminar então. Para terminar, agora me ocorreu o que a Lígia estava propondo, que a gente começasse a identificar o revogaço, Precisamos fazer aí um conjunto de revogações de toda a maldade que foi urdida nesse tempo. Aí, ao apagar das luzes, ainda teve aquele programa Cuida Mais Brasil, Vocês devem ter acompanhado. O Cuida Mais Brasil era um programa que se supõe que colocariam pediatras e gineco-obstetras nas unidades básicas de saúde, com um suposto canto de sereia de que isso seria uma forma de ampliar o cuidado das pessoas, E é muito curioso porque essas maldades, elas são feitas de modo a que cada movimento seja capaz de destruir o que está estabelecido, sem capacidade de implantar as inovações. Então, esse Cuida Mais Brasil, ele promoveu um orçamento de menos de 200 milhões de reais para implantar um modelo, o que significa menos de R$1 por habitante ano do nosso país. Num lugar onde não existem pediatras e muito menos gineco-obstetras para toda a rede de serviço dos mais de 40 mil serviços da Estratégia Saúde da Família. Então, ele não consegue viabilizar
essa modalidade, mas ele consegue destruir aquilo que está lá. Então nós queremos uma substituição urgente de todas essas maldades por aquilo que são os nossos princípios da universalidade, da integralidade e da equidade. E quem afirma isso é a estratégia Saúde da Família. Este é o modelo. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada, Facchini. Nós temos algum pequeno tempo para alguns comentários ou perguntas. E eu passaria, então, para umas 3, 4 observações, se alguém quiser fazer um comentário. Eu gostaria, então, tem que vir aqui na frente, quem quiser já vem rapidamente aqui na frente. E eu queria também, ao final, ler o nosso pequeno manifesto do revogaço que nós produzimos pela Rede de Pesquisa de Atenção Primária, com alguns pequenos componentes para entregar para essa comissão de transição. Bom, a palavra então. Boa tarde, queria agradecer aí a todos pelas colocações importantes. Dentro dessa perspectiva de retomada da estratégia de saúde da família, universal, econômica e integral, existiria alguma perspectiva para o PEMAC, AB? O que é que tem se pensado? E institucionalização, da retomada do PEMAC, o que é que está sendo pensado do ponto de vista de avaliação, institucionalização de avaliação? Obrigada. O próximo. Boa tarde a todos e todas. Inicio minha fala parabenizando e agradecendo a mesa, falas importantíssimas. Fala bem alto, a gente não ouve muito bem aqui. Boa tarde. Agora? Boa tarde a todos e todas e todos. Meu nome é Eduardo Santana. Estou aqui com a incumbência de trazer uma mensagem da oficina, de trabalho da equipe multiprofissional. Ainda há espaço para o NASF. No pré-congresso, no nosso pré-congresso, nós reunimos trabalhadores e trabalhadoras, com a ajuda também do professor Gastão, produzimos uma carta-manifesto e mobilizados, com as ótimas falas que foram feitas, nós queremos ler essa carta, já também colocando aí criando uma ponte com a equipe de transição, porque essa carta foi produzida para ser enviada à equipe de transição e acreditamos que a Ana Pimentel vai fazer esse trabalho de forma perfeita. E a colega Thalita Analane vai fazer a leitura da carta. Olá, gente. Boa tarde. Como disse o companheiro, meu nome é Thalita. Eu sou residente em saúde coletiva com ênfase em agroecologia pela UPE. E aí eu vou fazer a leitura desse produto dessa oficina, Carta Manifesto em Defesa do NASF. Diante da importante vitória da democracia nas eleições de outubro de 2022, reconhece-se a viabilidade e a necessidade de se fortalecer, mais do que nunca, o SUS e a atenção básica em sua perspectiva abrangente e integral. As vulnerabilidades produzidas pelo contexto sanitário, político, econômico e social, pelo qual estamos passando, associadas ao atual e intenso processo de transição epidemiológica vivenciado nos dias atuais, têm demandado o fortalecimento do trabalho em equipe nos territórios, de forma efetivamente integrada e interprofissional, necessariamente vinculada ao fortalecimento da estratégia de saúde da família no sistema de saúde brasileiro. Nesse contexto, o fortalecimento e consolidação dos núcleos de apoio à saúde da família, o NASF, é extremamente necessário, de modo a promover o aumento do acesso e da resolutividade, a qualificação do cuidado prestado à população, o fortalecimento da coordenação e da longitudinalidade no âmbito da atenção básica e a estruturação do processo de trabalho das equipes de saúde da família e demais equipes da atenção básica para populações específicas, ribeirinhas, população em situação de rua, quilombolas, dentre outras.
considerando que também são identificados vários desafios para a efetiva implementação e qualificação da atenção básica no Brasil, defendemos o retorno do financiamento e a ampliação dos núcleos de apoio à saúde da família em todo o território nacional, qualificando-os e fortalecendo-os no contexto da saúde da família e da comunidade, com vistas ao urgente e necessário enfrentamento dos problemas de saúde da população na atualidade. Ademais, estudos têm demonstrado os efeitos negativos do Programa Previne Brasil, atual modelo de financiamento da atenção básica brasileira, na cobertura e no escopo de ações e serviços da atenção básica, com redução no quantitativo de equipes NASFs em todo o país, adoção e indução de modelo de atenção médico-centrado e focado na atenção às condições agudas e fragilização das ações de promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos. Ante o exposto, consideramos fundamental o retorno e atualização dos valores do financiamento para as equipes NASF, desvinculado de uma perspectiva produtivista centrada em procedimentos e considerando resultados e produtos vinculados à responsabilidade sanitária, demandando, portanto, revogação do Previne Brasil e retomada da perspectiva da Política Nacional de Atenção Básica, presente na sua versão de 2011, que definia a estratégia de saúde da família como modelo prioritário de reestruturação da atenção básica no Brasil. Retomada inicial do arcabouço normativo do NASF, tendo como referência a portaria GM do Ministério da Saúde 3.124, de 28 de dezembro de 2012, com vista à sua atualização diante das atuais necessidades de saúde da população e dos territórios nos tempos de hoje. A instituição de estratégias e iniciativas de indução da expansão das equipes NASF em todo o país, por meio de incentivo financeiro e oficinas de qualificação e estruturação destas equipes nos territórios da atenção básica. A estruturação e implementação de uma política específica de qualificação e educação permanente voltada ao processo de trabalho do NASF, retomando e qualificando a perspectiva do apoio matricial e trabalho em equipe, tanto para profissionais destes núcleos, quanto para as equipes de saúde da família e demais profissionais que integram equipes vinculadas à rede de atenção à saúde. A criação de grupos de trabalho permanente voltado especificamente à gestão do trabalho do NASF, envolvendo gestores, pesquisadores, trabalhadores e usuários do SUS, de modo a discutir parâmetros para a organização das equipes e orientação do trabalho, bem como as necessidades de qualificação, incluindo a revisão dos documentos, orientadores e reformulação do arcabouço normativo. A articulação do grupo de trabalho supramencionado com as comissões e outras instâncias colegiadas de discussão entre a atenção básica, em especial aquelas do Conselho Nacional de Saúde e da Comissão Intergestores Tripartite. A instituição de uma política de valorização dos trabalhadores da saúde, que englobe plano de carreira com salários e vínculos trabalhistas não precarizados, além de condições adequadas de estrutura e ambiência no trabalho em saúde. O estabelecimento de programas estratégicos de fomento à qualificação da formação em saúde no âmbito das graduações e pós-graduações que compõem as equipes do NASF, disparando processos inovadores de ensino e extensão no âmbito das instituições de ensino. Publicação de editais de financiamento de pesquisas voltadas especificamente à análise, avaliação e qualificação do processo de trabalho do NASF. Os retrocessos e ataques ao Sistema Único de Saúde nos últimos anos devem ser forte e incansavelmente combatidos. E a agenda de fortalecimento, consolidação e sustentabilidade do SUS e da atenção básica, sobretudo das equipes de saúde da família e NASF, devem ser priorizadas e implementadas imediatamente.
Nesse contexto, compreendemos a necessidade da imediata revogação do teto de gastos, Emenda Constitucional 95, e a garantia do orçamento e financiamento adequado das ações dos serviços de atenção básica. O SUS prescinde de uma atenção básica forte, resolutiva, multiprofissional e universal. A gente precisa avançar nessa luta. Muito bem, ótima iniciativa. Eu gostaria de convidar a vocês a enviarem esse manifesto para o meu e-mail, que é o mais fácil para eu falar aqui, que é ligiagiovanella@gmail.com. Para a gente publicar lá na nossa rede de pesquisa de atenção primária, e também se vocês constituem uma associação PRONASP, a gente poderia convidar para compor o nosso comitê gestor da rede, que tem os vários profissionais. Bom, alguém mais gostaria de fazer alguma observação? Claro, temos muitas observações, mas se alguém tem alguma que quer fazer agora, senão passaria para... Hã? Então, mais 5 minutos para acabar? Sim. Faltam ainda 8 minutos para 14h15. Você pode falar uma palavra e nós vamos passar aqui rapidinho. Bom, meu nome é Martiele, eu sou estudante da Universidade Federal da Bahia, do curso de nutrição, sou graduanda. Acho que sou a mais novata que tem aqui, porque é o meu primeiro congresso. Na verdade, eu queria fazer um comentário, assim. Eu concordo plenamente com a fala que a colega fez aqui anteriormente sobre a questão do NASF e do fortalecimento da estratégia de saúde da família. Nós, em Vitória da Conquista, nós temos uma matéria na UFBA que se chama justamente Vivência na Atenção Básica, em que, durante esse ano, nós conseguimos acompanhar a estratégia de saúde da família na unidade de Nestor Guimarães, e nós podemos perceber o quanto a população daquela região sofreu durante o período de Covid e durante o período de pós-Covid pela falta de assistência que foi negligenciada a eles, tanto pelo governo do estado quanto pelo governo municipal. Eu não falei, mas eu faço parte da rede AG1, que é uma rede de nutricionistas pardos e pretos. Também faço parte do projeto de pesquisa Obras, que é o Observatório Baiano de Rede de Atenção à Saúde na atenção primária, né? Tem como coordenador o professor Adriano Maia, que foi orientando de Lígia, e a professora Nília Prado também. E só fazer um breve relato. Durante a matéria de vivência, nós podemos ter contato com a população mais carente de Vitória da Conquista. E um relato, né, de uma das minhas pacientes, sobre a supervisão de uma professora nutricionista. Eu pude montar um plano alimentar para ela, e um dos critérios que a gente usa é justamente a questão financeira, se a pessoa pode ou não comprar alimentos mais caros, mais baratos. E essa mulher, ela me disse que assim que chegou a pandemia, ela perdeu o emprego, o marido dela perdeu o emprego, e era a primeira vez que ela estava passando no nutricionista na vida toda dela, ela com 45 anos. E me mexeu muito, assim, o papel da nutrição, porque às vezes a gente pensa que o papel da nutrição é só passar dieta, mas a questão da insegurança alimentar e nutricional nessa pandemia foi muito forte e muito evidente. E ver que o governo não deu atenção à fome de 33 milhões de pessoas é uma coisa que, para nós estudantes, para mim, como estudante, como mulher negra, como mulher
pobre. Foi uma coisa que doeu bastante no coração da gente, mas essa mulher foi a que mais mexeu comigo, porque ela disse que, olha, eu estou aqui hoje, né, porque a agente comunitária chegou a mim e finalmente eu consegui a consulta com o nutricionista depois de muito tempo. E ela disse assim, olha, dependendo do que você for passar, eu consigo comprar, dependendo, eu não consigo, porque há um mês atrás estávamos eu e meu filho comendo comida achada no lixo. Então, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo quanto a estudante e quanto ao papel da nutrição, né, na atenção primária à saúde. É só isso mesmo que eu queria falar. Muito obrigada. Bom, para finalizar a nossa mesa e também o nosso congresso, que já vai se finalizando, eu gostaria de ler aqui para todos nós o que nós selecionamos na Rede de Pesquisa em Atenção Primária e que denominamos Revoga Já. Além do programa Cuida Mais Brasil, eu gostaria de ler menos de 3 minutos. Desde o golpe de 2016, as políticas federais em saúde têm produzido retrocessos na atenção primária à saúde no SUS, que promovem o desmonte do modelo assistencial exitoso de atenção primária à saúde de base territorial e orientação comunitária da estratégia Saúde da Família. Nesse processo inicial de um novo governo do presidente Lula, que tem em seu programa o fortalecimento do SUS para a garantia do direito universal à saúde, incluindo o acesso a serviços de saúde conforme necessidades e não conforme a capacidade de pagamento, nós identificamos os principais retrocessos de medidas no âmbito da atenção básica, da atenção primária à saúde, que devem ser imediatamente revogadas ou reformuladas. Nos associamos, assim, a diversas resoluções do Conselho Nacional de Saúde com recomendações para a revogação de medidas que ferem os princípios constitucionais e promovem o desmantelamento do modelo assistencial da Estratégia Saúde da Família no SUS. Recomendamos a revogação da PNAB 2017, que, entre outros, ameaça o enfoque territorial e multiprofissionalidade das equipes, com redução dos agentes comunitários de saúde nas equipes da saúde da família e a criação de equipes compostas por médicos e enfermeiros sem agentes, as equipes EAP com contratos de 20 ou 30 horas. A revogação da portaria 2.979 e 2019, que instituiu o Previne Brasil, que desestruturou os fundamentos da Estratégia de Saúde da Família, destruindo o financiamento de base populacional e os princípios de território e população sob responsabilidade das equipes. O Previne extendiu a prioridade para a Estratégia de Saúde da Família, nosso modelo exitoso de atenção primária à saúde, ao financiar de modo equivalente equipes da saúde da família e não saúde da família, e aboliu o incentivo aos NASPs, promovendo a sua extinção. Urge retomar a prioridade efetiva do modelo assistencial da saúde da família, com incentivos financeiros adequados, e retomar os incentivos aos NASFs, fortalecendo a multiprofissionalidade e o trabalho interprofissional, tão necessários para o cuidado das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, somadas agora às demandas reprimidas e às novas demandas da Covid longa. É necessária a produção de novos consensos com fortalecimento dos mecanismos de redistribuição de recursos de acordo com as necessidades de saúde e para a redução das desigualdades. É necessário o retorno do PAB fixo, com ênfase em valor per capita de base populacional adequado e do incentivo exclusivo e suficiente para a qualificação e universalização da estratégia de saúde da família. Igualmente, será necessário reconstruir uma avaliação complexa
e desempenho para a melhoria do acesso e da qualidade na atenção primária, definindo incentivos adequados e suficientes para orientar objetivamente gestores e profissionais nas mudanças necessárias para a qualidade e acesso. Revogar o Decreto 10.283 de 2020, que instituiu a ADAPS, Agência de Desenvolvimento da PS, e retomada dos princípios do Programa Mais Médicos em seus 3 componentes: provimento para as áreas remotas e vulneráveis, formação médica e infraestrutura das unidades básicas. A criação da ADAPS promove a privatização e a comercialização da atenção primária no SUS, pois a ADAPS, uma entidade privada que teria como objetivo o provimento de médicos pelo Programa Médicos pelo Brasil, tem competências que vão muito além do provimento. A ADAPS tem competências na execução da política de desenvolvimento da atenção primária em âmbito nacional, com amplas atribuições na prestação, no ensino e na contratação de terceiros, privados ou públicos, inclusive ferindo a autonomia municipal. Certamente, é necessário um programa de provimento de profissionais para áreas de difícil fixação, com participação dos governos federal, dos gestores estaduais e das universidades públicas de cada estado. É necessário rever a figura jurídica da ADAPS e restringir suas competências ao provimento. A revogação, além disso, claro, do programa Cuida Mais Brasil. Muito obrigada a todos e assim finalizamos. Então, eu agradeço a participação de todos vocês e da nossa mesa, que disponibilizaram sua palavra para a minha leiturinha do revogaço. Obrigada, foi muito bom.